Oiê! Esta é mais uma aula aqui do Português com Letícia. Verifique se você está inscrito no nosso canal. Se você não estiver, inscreva-se agora mesmo. Acompanhe-nos em nossas outras redes sociais. Temos Twitter, Instagram, Facebook. Fique ligado para não perder nadinha das nossas aulas. A aula de hoje é mais uma aula sobre classes de palavras. Como vocês sabem, são 10 as classes de palavras. A gente está gravando uma aula sobre cada classe e a aula de hoje é sobre verbos. Super importante, porque se a gente não sabe verbo, a gente não sabe analisar uma oração, a gente não sabe fazer análise sintática e a gente não sabe fazer nada numa aula de língua portuguesa. Portanto, fique ligado e não perca nada. O que são verbos? Verbos são palavras que podem expressar estado, ação ou fenômeno da natureza. Como assim? Trouxe aí dois exemplos, duas músicas que têm verbos que expressam ação, estado e fenômenos. Vejam. Sou feliz agora. Não vá embora, não. Eu tenho aí dois verbos, o verbo ser, que expressa um estado. Perceba que esse verbo ser, ele é vazio de significado. Ele só serve para ligar o sujeito, que sou eu, ao predicativo do sujeito, a uma característica minha, que no caso é ser feliz. O verbo ser aí mesmo, ele não expressa uma ação, ele expressa apenas um estado, o estado em que eu me encontro, que é um estado de felicidade. Ainda bem, né? E não vá embora, não. Aí eu tenho o verbo ir, que aí já é um verbo que expressa uma ação. Você consegue imaginar a ação de alguém indo embora, a ação de alguém caminhando. Portanto, é um verbo que indica, que expressa uma ação. Já o outro exemplo, chove chuva, chove sem parar, o verbo chover indica um fenômeno da natureza, assim como ventar, nevar, etc. O verbo é a classe de palavras que mais pode se flexionar entre as classes de palavras. Ele é uma classe de palavras extremamente flexível. Ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, como eu estudo, tu estudas, ele estuda. Ele pode se flexionar em número, singular e plural. Eu estudo, nós estudamos. Então, eu sou uma pessoa só, nós, mais de uma pessoa ali, estamos estudando. Ele estuda, ele é uma pessoa só, e eles estudam, mais de uma pessoa. Ele pode se flexionar também em tempo, presente, passado e futuro, e a gente vai falar sobre os tempos verbais daqui a pouquinho, ainda nesta aula. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nós teremos uma aula só sobre as vozes verbais, portanto, nesta aula nós não vamos abordar as vozes verbais. Os verbos eles são divididos em 3 conjugações. Chamamos de primeira conjugação os verbos que no infinitivo terminam em ar, como errar, chorar, olhar, falar, calar, esperar e amar, que são os exemplos da música que eu trouxe aí para você. Segunda conjugação, os verbos terminados em er, como sofrer, ver, desfazer e refazer. E os verbos terminados em ir, que pertencem à terceira conjugação, como sorrir e trair. Quando os verbos não estão flexionados em tempo, presente, passado, futuro, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, eles podem apresentar a forma nominal. São 3 as formas nominais dos verbos. Eles podem estar no infinitivo, como eu já disse, eles terminam em ar, er e ir. No gerúndio, eles terminam em ando, endo e indo. E no particípio, quando os verbos são regulares, eles terminam em ado e ido. Como assim? Então, infinitivo, vamos ver aí. Errar, chorar, olhar, falar, calar. Gerúndio, errando, chorando, olhando, falando, calando, esperando. E particípio, errado, chorado, olhado, falado, calado, esperado, amado. Como funciona isso? Aplicando numa oração, como eu vejo, percebo essas formas nominais dos verbos. Eu trouxe aí 3 exemplos para você. Vou ler esse livro nas férias. O ler está aí no infinitivo, junto com o verbo vou, formando aí, portanto, uma locução verbal para indicar o futuro. Estou lendo um livro ótimo, aí eu tenho o verbo ler no gerúndio, expressando também, formando uma locução verbal e expressa uma ação no presente, algo que está acontecendo
agora, e eu nunca tinha lido nada dessa autora. Aí o verbo ler está no particípio, também uma locução verbal, e expressa algo que aconteceu no passado. Portanto, eu tenho aí 3 orações com a aplicação dos verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Agora a gente vai entrar em modos verbais. São 3 os modos verbais. O que significam esses modos verbais? Acompanhe o exemplo que eu trouxe para você. Ele não quer que eu saia com as minhas amigas. Esquece esse cara, amiga. Veja, eu tenho aí 3 verbos. Quer, saia e esquece. Eles estão em modos diferentes. E perceba que quando eu digo ele não quer, o verbo querer expressa uma certeza, é um fato, eu sei que ele não quer, é algo que acontece, está acontecendo de fato. Ele não quer que eu saia com as minhas amigas. Nesse caso, o verbo sair, ele está expressando um desejo desse sujeito aí possessivo, né? É um desejo, é uma possibilidade. Eu não sei se eu vou sair ou se eu não vou sair. O fato é que ele não quer, é o desejo dele que eu não saia com as minhas amigas, certo? Então eu tenho aí 2 verbos. Um que está acontecendo, de fato, é real, que expressa uma certeza. Outro que expressa um desejo, que é o verbo sair. Já embaixo, quando a menina fala, esquece esse cara, amiga, ela está dando um conselho, uma orientação. Eu tenho, portanto, os 3 modos verbais. Indicativo é o modo das certezas, subjuntivo é o modo das possibilidades, dos desejos, do que pode ou não pode acontecer, e o imperativo, que é o modo verbal das ordens, dos conselhos, dos pedidos, das orientações. Aí, dentro do modo indicativo, existem 6 tempos verbais. Esses tempos verbais que eu trouxe para você, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, pertencem ao modo indicativo. Todos eles expressam uma certeza. Veja, presente expressa algo que está acontecendo no momento em que eu estou falando, ou alguma ação habitual que acontece sempre. Eu coloquei aí eu estudo, por exemplo, eu estudo francês, algo que está acontecendo neste momento, certo? Pretérito perfeito, como já sabemos, uma ação que aconteceu no passado e já concluiu. Eu estudei letras, por exemplo, na universidade eu estudei letras, alguma coisa que já aconteceu no passado e ficou lá no passado. O pretérito imperfeito expressa algo que aconteceu e acontecia repetidas vezes, como eu estudava. Por exemplo, na universidade eu estudava latim. Durante um determinado momento, eu estudava latim na faculdade. Agora veja, muitas pessoas confundem o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Por que existem esses 2 tipos de passado? Pense no seguinte exemplo. Quando eu era pequena, eu viajei para Brasília, por exemplo. Se eu penso nesse exemplo, quando eu era pequena, eu viajei para Brasília. Quantas vezes eu viajei para Brasília? O meu interlocutor, você entende que eu viajei uma única vez para Brasília. Quando eu era pequena, eu viajei para Brasília. Pretérito perfeito, viajei só uma vez. Agora pense. Quando eu era pequena, eu viajava para Brasília. Você vai entender que eu viajei mais de uma vez, que eu viajava com uma certa frequência para Brasília. Portanto, o pretérito imperfeito expressa algo que acontecia de maneira habitual no passado, que aconteceu mais de uma vez. Já o pretérito perfeito expressa algo que aconteceu pontualmente no passado. O pretérito mais que perfeito, que é um outro tipo de pretérito, ele expressa uma ação que aconteceu anterior a outra ação. Então, pense no seguinte exemplo. Quando ele chegou, eu já tinha jantado. 2 coisas aconteceram. Ele chegou e eu jantei. Mas o que aconteceu primeiro? Primeiro, eu jantei. Então, quando ele chegou, um fato que aconteceu no passado, eu já tinha jantado. Também aconteceu no passado, mas aconteceu antes dele chegar. Portanto, pretérito mais que perfeito.
O pretérito mais que perfeito, a gente hoje em dia utiliza nessa forma composta, ou seja, com dois verbos. Eu já tinha jantado, eu nunca tinha lido, eu nunca tinha assistido. Antigamente, ou muitas escolas, muitos professores ainda abordam, porque as gramáticas trazem o pretérito mais que perfeito na sua forma simples também, ou seja, com um único verbo. Neste exemplo do jantar, ficaria assim: quando ele chegou, eu já jantara. Mas hoje em dia a gente não fala mais esse pretérito mais que perfeito na forma simples, com um único verbo. A gente prefere o eu tinha jantado. Assim como o futuro do presente, nós temos preferido utilizar o futuro do presente com dois verbos, ou seja, na sua forma composta. Como eu coloquei aí, eu vou estudar. Hoje à tarde eu vou estudar gramática, por exemplo. A gente prefere usar os dois verbos vou estudar para expressar uma ação que vai acontecer no futuro do que eu estudarei gramática, que também é plenamente correto, mas a gente utiliza menos no dia a dia, assim, a gente reserva mais para escrita, para situações mais formais de comunicação. E o futuro do pretérito, para terminar aí o indicativo, é uma ação que aconteceria no passado. Lá no passado, eu olhava para o futuro e imaginava alguma coisa, esperava algo que acontecesse no futuro. Essa coisa aconteceria desde que outra coisa acontecesse. Portanto, eu estudaria francês se eu tivesse tempo. Então, esse estudaria está no futuro do pretérito. O modo subjuntivo, como eu já disse, é o modo das possibilidades de algo que pode ou não pode acontecer. Tem aí 3 tempos verbais no subjuntivo: o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Veja, presente do subjuntivo expressa um desejo ou um acontecimento provável. Geralmente a gente conjuga com o que? Tomara que faça sol no feriado. Já o pretérito imperfeito, a gente costuma conjugar com se. Veja, se ele se informasse mais, não falaria tantas bobagens. Aí eu tenho 2 verbos, mas o verbo que está no pretérito imperfeito é o verbo informar. Então, se ele se informasse mais, expressa um fato que poderia ter acontecido com uma certa condição. Já o futuro do subjuntivo expressa um fato que pode se realizar e a gente costuma conjugar com quando. Quando eu estiver pronta, te aviso. Aí também eu tenho 2 verbos, o estiver, que é o verbo estar, e o aviso, que é o verbo avisar, mas apenas o estiver está no futuro do subjuntivo. Então, recapitulando, subjuntivo tem 3 tempos verbais: presente, pretérito imperfeito e futuro. O presente a gente costuma conjugar com que eu estude, que tu estudes, que ele estude. O pretérito imperfeito a gente costuma conjugar com se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse. E o futuro, a gente costuma conjugar com quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. E para finalizar os modos verbais, nós temos o imperativo, que expressa ordem, conselho, pedido, orientação. Os professores gostam muito de dar o modo imperativo junto com os textos prescritivos, que são receita culinária, bula de remédio, receita médica, horóscopo. Tem muitos gêneros textuais que instruem, manual também, muitos gêneros textuais que instruem o leitor. Eu coloquei para vocês 2 textos, uma música que tá dando aí um conselho para quem ouve, Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte, tente outra vez. E uma receita de bolo, também com verbos no imperativo, como bata, reserve, misture, acrescente, adicione e despeje. Perceba que existem 2 formas de ordenar, de pedir, de orientar. Eu posso mandar alguém fazer algo, neste caso é o imperativo afirmativo, e eu posso mandar alguém não fazer algo, neste caso é o imperativo negativo, como
compre ou compra, não compre, não compra. Eu coloquei aí essas duas formas de compre ou compra, porque a gente pode falar assim, mãe, compre esse tênis pra mim. Sei lá, ou mãe, compra esse tênis pra mim, que é a forma como a gente geralmente fala. Eu vou fazer aqui uma aula só sobre a formação do imperativo e sobre a questão da formalidade e informalidade do imperativo, porque no geral a gente utiliza a forma informal, que é compra esse sapato, abre a porta, fecha a janela, e tem também o modo que é mais formal, compre esse sapato, feche a janela, abra a porta. Esta então foi mais uma aula sobre classes de palavras, desta vez sobre os verbos. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal, nos acompanhe nas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!